Olá, sexto ano, bom dia a todas e todos, tudo bem? Espero que todo mundo esteja tranquilo, todo mundo se cuidando. Estamos aí mais uma semana de aula e hoje eu vou fazer uma correção de exercícios, mais uma, né? Estou gastando muitas aulas corrigindo exercícios, eu sei, porque acho importante nós consolidarmos os nossos conteúdos através desses exercícios, tá bom? Lembre-se que muitos exercícios que eu faço em prova são muito parecidos com esses que tem na apostila. Legal? Então por isso que eu estou dando ênfase, estou gravando aulas, porque aí você pode assistir um monte de vezes. Estou gravando essas correções de exercícios em aulas anteriores às lives, né? Porque aí você, mesmo não tiver, mesmo você não entender, você ainda pode me procurar na live, bater um papo comigo e a gente esclarecer tudo. Legal? Esses são os exercícios propostos, tá? Os exercícios finais aí do nosso capítulo. Acabamos mais um capítulo, acabamos a hidrosfera, né? Acabamos esse capítulo 5 e vamos passar o próximo capítulo. Nós vamos falar sobre o clima no capítulo 6. Mas vamos embora. Primeiro corrigir esses exercícios aí. Pessoal, olha aí, exercício proposto 1. Tá? Analise nessa imagem uma das fases do ciclo da água. Então está mostrando nessa imagem aqui uma das fases do ciclo da água. Está mostrando aí, parece o oceano, né? Subindo alguma coisa do oceano aqui. Vamos ver. Baseando-se nesta análise, identifique essa fase. Então, qual é essa fase dentro do ciclo da água? E explique sua importância no ciclo hidrológico. Por que ela é importante dentro do ciclo da água? Pessoal, lembre-se que eu falei com vocês que o processo de evaporação e o processo de transpiração das plantas, a gente chama de evapotranspiração, né? A evapotranspiração, ela é responsável de transferir a água que está na superfície, né, em forma de vapor, né? A água, a gente transfere a água em vapor da superfície terrestre para a atmosfera. Então, a transpiração e a evaporação, ou seja, a evapotranspiração, ela é responsável por transferir a água em forma de vapor, ela sobe em forma de vapor, né? Da superfície terrestre para a atmosfera. No oceano, como nós estamos vendo aí nessa imagem, né, esse processo, esse fenômeno se chama evaporação. Nas florestas, nas formações vegetais, nas matas, né, o nome é transpiração. Por isso que eu falei evapotranspiração, né? Bom, em algumas regiões do planeta, em algumas regiões do globo, a vegetação ela acaba o quê? Inserindo uma gigantesca quantidade de água na atmosfera. Por exemplo, a floresta amazônica nossa contém muita vegetação, tem muitas árvores lá. Então, o processo de transpiração das árvores também é muito elevado. Se as árvores estão transpirando muito, significa que está indo muita umidade para a atmosfera. Se está indo muita umidade para a atmosfera, o que vai ocorrer muito nessa região? Chuva. Então é por isso que chove muito na região norte. Tá vendo a importância dela para o ciclo hidrológico? Legal? Então locais onde tem a presença de florestas, a presença de oceanos, às vezes, costuma chover um pouquinho mais, porque tem muita umidade. Vamos ver mais uma. Olha 2. Analise esses gráficos. A distribuição da água na Terra e a distribuição da água doce na Terra. Então, olha, vamos analisar os gráficos aqui juntos, né? Olha a distribuição de toda a água que nós temos na Terra. 97,5% dela é água salgada. Minha nossa senhora. 2,5% só é de água doce. Aí eles pegaram essa água doce, essa partezinha de 2,5% e jogaram nesse gráfico aqui. Aí eles falaram o seguinte: olha, da água doce que nós temos no planeta, que equivale a 2,5, né? Mas aí do 100% desse 2,5,
68,9%, quase 69%, estão em geleiras ou neve. Vixe, já não vai... Tá legal. Ou seja, não tem como a gente consumir isso, né? Quase 30% da água doce está no subsolo. Difícil acesso. Tá sobrando pouco para a gente pegar. Olha aqui. 0,9% está nos solos, estão nos pântanos e quando ocorre aquelas geadas, né? E somente 0,3% que estão nos rios e lagos, que são geralmente as que nós utilizamos. Claro que a gente utiliza também um pouquinho da água subterrânea, um pouquinho da água do solo, um pouquinho da geleira, mas a gente usa mais essa aqui, né? E olha o pouquinho que tem. Muito pouco, não é verdade? Então olha o que pergunta. Com base nesta análise, explique a distribuição da água no mundo. Já dá para falar muita coisa aí, né? Primeira coisa, a água doce, pessoal, ela está mal distribuída na superfície terrestre, tá bom? Por que ela está mal distribuída na superfície terrestre? A maior parte dela está o quê? Congelada. Olha aqui, uma grande parte dela está congelada. Essa parte está congelada aqui ou nos polos ou nas montanhas, né? No alto das montanhas, as neves eternas que nós chamamos aqui. Outra parte está no subsolo, aqui, olha, que está mostrando aqui, né? Está no subsolo, ó. Superfície terrestre aqui. A água está no subsolo aqui, ó. Difícil acesso, tá? Difícil acesso. Então a água está muito mal distribuída na superfície terrestre, beleza? Tranquilo? Fácil essa, né? Nem todos os lugares têm água doce. Lembra que nós temos lugares no planeta que sofrem de escassez hídrica. Tem locais, inclusive, que já tiveram até disputas, quase que guerras entre países por causa da água. É isso mesmo. Você vê como ela é importante. Olha 3. Os recursos hídricos são fundamentais para a vida e para o desenvolvimento das atividades econômicas, em razão de sua importância e da necessidade de preservar tanto sua quantidade quanto sua qualidade. Os recursos hídricos são protegidos por leis em muitos países, como no Brasil. Então, é obrigatório proteger as águas, né? Aqui no Brasil, no caso, é proibido poluir, é proibido desperdiçar, um monte de coisa, né? Mas o que são recursos hídricos? Né? Todo momento fala recurso hídrico. O que é um recurso? O que é hídrico? Junta as duas coisas agora. E aí, quando eu penso nisso, pessoal, os recursos hídricos são águas superficiais ou subterrâneas. Então pode estar tanto no rio ou em lagos, como no subsolo, em que nós podemos utilizar essas águas. Elas podem ser utilizadas, elas podem ser aproveitadas pelos seres humanos para desenvolver as suas atividades econômicas e para a sua sobrevivência. Então, o recurso hídrico são as águas superficiais e as águas subterrâneas que estão disponíveis e que podem ser utilizadas ou apropriadas pelo ser humano em suas atividades de sobrevivência ou produção, atividade econômica. É aquela água que a gente pode utilizar, que a gente pode usar. É um recurso hídrico. Fácil essa, né? Vou colocar isso na prova não, tá muito fácil. Vamos ver, deixa eu arredar isso aqui. Olha, a 4. A água distribui-se na atmosfera e na parte superficial da crosta, até uma profundidade de aproximadamente 10 km abaixo da interface atmosfera/crosta, constituindo a hidrosfera. Então está falando que a água distribui-se na atmosfera, na parte superficial aí que a gente conhece, ok? Olha lá, na hidrosfera, que consiste em uma série de reservatórios, como oceanos, geleiras, rios,
lagos, vapor d'água na atmosfera, água subterrânea, água retida nos seres vivos. Então, a água se distribui de diferentes maneiras no planeta, ok? Pode estar no oceano, pode estar no corpo, aqui ó, tem água aqui, tem água nas plantas, tem água na atmosfera, nos lagos, nos rios, tem água em todos os lugares, né? Então vamos ver, observe o mapa a seguir. E com base nos conhecimentos sobre o assunto, responda. Então tem um mapa aqui no qual estão indicados alguns oceanos, tem alguns mares aqui que já estão identificados, o Mar das Antilhas, o Vermelho, o Mediterrâneo, bem aqui, o Mar Negro, bem aqui, o Mar do Norte, o Mar Báltico, o Mar Cáspio, o Mar Arábico, das Arábias aí, e beleza, está identificado. Mas vamos ver o que ela pergunta. Apresente os nomes dos oceanos numerados nos mapas. Então, qual que é o nome desses oceanos que estão no mapa aqui? E aí é fácil, né? Esse oceano aqui que banha o Brasil, o 1, é o Oceano Atlântico. Oceano Atlântico. O 2, esse que está aqui um pedacinho aqui, é o Oceano Pacífico. Tem muita coisa pacífica nele não. É o Oceano Pacífico. Vamos colocar aqui Pacífico, né? Que é o mesmo oceano aqui. E o 3, esse aqui, é o terceiro maior continente. É o Índico. Beleza? O 4, lá em cima, nós temos o Oceano Glacial, porque ele está no polo, então é Glacial Ártico. E o 5, por fim, o último, nós temos o Oceano Glacial Antártico. Essa foi muito fácil. Me lembre de não colocar isso na prova, não quero fazer nada fácil. Vamos ver a B? Olha lá a B dessa questão. Justifique o motivo de, apesar de a maior parte da superfície terrestre ser recoberta por água, havia uma previsão de que, em um futuro próximo, enfrentaremos problemas de escassez de água potável. Por que apesar do planeta ter tanta água, quase todo o planeta ser constituído de água, aí, né, ter água na superfície, e as previsões falarem que daqui a um tempo nós vamos ter problema com a água potável? E aí, pessoal, lembrar, até falamos um pouquinho na última aula, na questão, né, uma das primeiras questões, que a maior parte da água do planeta ela é salgada. 97,5% mais ou menos aí da água do planeta é salgada. Está nos oceanos e mares. Não serve para o nosso consumo. Sobra apenas um pouquinho aí, 2,5% de água doce no planeta. Tá? Deste percentual todo aí da água doce, dos 2,5%, que é muito pequeno, menos de 0,5% que está disponível para os seres humanos, em lagos, rios. Tá? E como o consumo das pessoas tem aumentado muito no mundo, e nós estamos tendo também muitos problemas com poluição das águas, nós podemos pensar que daqui a um tempo, várias pessoas, a própria humanidade, né, em si como um todo, ela vai sofrer problemas aí com acesso à água, com a escassez deste recurso. Tá bom? Vamos lá para 5, bora. E última. Com a ação dos ventos e da rotação terrestre, bem como das correntes marítimas, formam-se os giros oceânicos, responsáveis por concentrar em um local o que há de dejetos flutuantes. Falando aqui das correntes que correm dentro do mar, ou, né, as correntes das massas de ar. Né? Vamos ver. No hemisfério norte, temos o giro do Pacífico e o giro do Atlântico.
ambos no sentido horário. E no sul, os giros do Pacífico, Atlântico e Índico em sentido anti-horário. Explica o oceanólogo Jorge Pablo Castellona em entrevista concedida por e-mail. Aí pergunta a primeira coisa. Determine o que são correntes marítimas e como elas são classificadas. Lembra? Corrente marítima são grandes massas de água que se movem dentro dos oceanos e dos mares. Elas podem ser classificadas como correntes frias e correntes quentes. Elas são classificadas assim, de acordo de onde elas se formaram. É como se fossem rios dentro dos oceanos. Vamos ver a B. Explique a razão das correntes marítimas girarem em sentidos diferentes em cada hemisfério. Por que está falando aí que uma gira no sentido horário e outra gira no sentido anti-horário? Pessoal, isso aí eu vou ensinar vocês lá na primeira série do ensino médio. Mas só para vocês saberem que isso acontece através do efeito de rotação da Terra. A Terra, quando ela faz a sua rotação, quando ela gira em torno do seu próprio eixo, ela tem um outro efeito com as massas, com a água dentro dela, que é chamado de efeito Coriolis, ou efeito Coriolis, tá bom? E ele vai acabar influenciando na circulação das correntes marítimas, fazendo com que elas desviem no sentido horário, no hemisfério norte, e desviem no sentido anti-horário no hemisfério sul. Mas isso não preocupa agora, tá? Isso é uma curiosidade. Explico vocês quando vocês estiverem na primeira série, tá bom? Então, tchauzinho. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, se precisarem que corrijam outras questões que não foram faladas aqui, só me procurar, tá bom? Pode colocar na parte dos comentários de vídeo, ou pode me mandar por e-mail, ou ainda levar para nossas lives. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.